Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia, mais uma vez, cada quarta-feira estudando conosco a palavra do Senhor. Que bênção, que bênção. Como Deus tem cuidado de nós todo esse tempo difícil, né, irmãos? Mas temos boas notícias, boas notícias. Os números estão baixando em nosso país por conta da vacinação, A nossa cidade aqui em São Bernardo do Campo, por exemplo, atingiu a taxa de ocupação nesta semana de 21% apenas de ocupação dos leitos de UTI para a Covid e 11% de enfermaria. Isso é um bom sinal, graças a Deus. Mas certamente nós sabemos que vamos enfrentar muitas fases, muitas situações na recuperação, na restauração da sociedade, do nosso país e das nossas vidas e da vida da igreja também, com certeza. A pandemia deixou muitas sequelas, né? Muitas pessoas feridas, muitos lares destroçados, muita dor, muita tristeza, alguns sofrendo mais que outros. Solidão, o isolamento trouxe angústia, tantas coisas que esta situação adversa que passamos deixou. Mas o Senhor tem sido generoso e por isso a nossa meditação de hoje estará baseado num texto da palavra de Deus, cujo objetivo é mostrar o lugar do louvor na vida da igreja, do povo temente a Deus. A bênção da adoração, a bênção do louvor e o poder da cura de um povo que adora, um povo que conhece a Deus, um povo que espera em Deus, um povo que experimenta a graça do Senhor e por isso se levanta em adoração ao Senhor. É importante pensarmos, refletirmos sobre isso. Por isso eu os convido a estudarmos juntos o Salmo 113. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Esse é o tema deste salmo. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Precisamos pensar em Deus, precisamos celebrar a Deus, precisamos esperar em Deus, amado irmão. Que Deus nos ajude esta noite no estudo da palavra do Senhor, que ela encontre lugar na tua casa e no teu coração, amado irmão. O texto do Salmo 113 está aqui, eu coloquei para facilitar a nossa leitura. Acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Assim termina este poema, este hino de adoração ao Senhor. Amados irmãos, este hino é o primeiro salmo de uma coleção, uma coletânea no Talmud hebraico chamado de Halel do Egito. Halel do Egito, tá? É uma designação, que é por causa do uso repetitivo da expressão aleluia, Halel, louvai ao Senhor, e da referência ao Egito, no capítulo 114, versículo 1, que diz assim, olha, quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha. Do Salmo 113 ao 118, são salmos de cantos de adoração, chamando o povo a louvar, bem dizer, louvado seja o Senhor pelo êxodo, pelo livramento, pela restauração. É o espírito de adoração no povo de Deus. Esta coletânea, como eu disse, ela foi incluída no culto judaico nas principais festas do povo de Deus. A estrutura desse salmo é muito simples. Ela chama a atenção o seguinte, para que todos os homens, sempre e em todos os lugares,
Louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor, o Deus eterno, que está no trono e que está nos céus, nas alturas. E em todas as raízes de sua experiência, seja na pobreza ou na realeza, que produzem louvores às gerações dos homens, em todas as experiências humanas. Todos os homens, em todo o tempo, bendizendo ao Senhor, pelos seus atos de bondade, pela sua misericórdia, pela sua generosidade para com os homens. Vamos assim trabalhar essa noite. Vamos lá, acompanhe. Primeiro tópico. Todos os homens devem louvar o nome do Senhor. É a chamada. Versículo 1. Aleluia, louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. É uma chamada ao povo temente a Deus, aos adoradores de Deus. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, todos os homens são chamados a adorar o Deus, Criador dos céus e da terra, e que governa todas as coisas. O salmista, ele faz assim um apelo mesmo aos servos de Deus. Louvai os servos do Senhor. Temos aqui um apelo ao louvor universal. Através da pregação do Evangelho, a tarefa missionária da igreja, nós estamos proclamando e chamando os homens a se reconciliarem com Deus e bendizerem o nome do Senhor, a abandonarem os ídolos e passarem a adorar a Deus, a louvar o Senhor. É uma chamada, uma oportunidade de graça à humanidade caída e perdida para abandonar a idolatria e lhe bendizer o nome do Senhor. Por isso, o alvo, o objetivo da obra missionária é a conversão dos homens para que glorifiquem o Criador. Que tremendo papel da igreja! Não meramente ou somente os sacerdotes ou os levitas no culto lá no Antigo Testamento responsáveis pela adoração. E nem apenas os homens devotos e piedosos, como Neemias e outros homens piedosos, mas todos os homens tementes e piedosos de todas as nações. Que tremendo, que chamado à igreja, que chamado a mim, a você, nesses dias em que as pessoas, nós estamos tomados de preocupações tantas pelo mundo, pela pandemia, pelas questões tantas, cheio de medos, temores. Amados, nós somos chamados, lembrados, exortados a adorar ao Senhor, a bendizer ao Senhor. Você foi criado para a sua glória. A igreja existe para a glória de Deus. Então, louvemos ao Senhor, amados. Salmo 117 diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos da terra. Louvem ao Senhor, porque Ele é grande, é tremendo e grande é a sua misericórdia. Que chamada, que salmo maravilhoso. Salmo 22, versículo 23, diz assim: vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. O Salmo 117, está repetindo lá em cima: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. O Salmo 135, sim. Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Essa chamada nós encontramos diversas vezes no livro dos Salmos, diversas vezes. É um convite, é uma exortação ao povo santo de Deus, o povo da aliança, a igreja de Deus, para bendizer, para cantar louvores, para tributar louvores ao Senhor. Essa é uma das razões da existência da igreja, do povo remido, do povo resgatado e do povo santo. Adorar ao Senhor, adorar ao Senhor. O nosso objetivo e foco está em Deus mesmo, em Deus mesmo. Vivemos para Ele, portanto, temos que devolver em gratidão e adoração, através dos nossos cânticos, da nossa vida, do nosso testemunho, o louvor ao nosso Deus. E isso é importante ressaltar, porque quanto mais tribulação e crise, os homens estão voltados para si mesmos,
suas lutas, seus problemas, seus medos, suas doenças. Sim, si mesmos. Ó cristãos, despertem, despertem. Despertem e voltem para o Senhor. Despertem e consagre a tua vida a Deus. Desperta e siga servindo ao Senhor com uma fé imperturbável. Que ninguém possa destruir a tua fé, a tua vida com Deus. Ok, sigamos. O nome do Senhor diz assim, bendito seja o nome do Senhor, né? O nome do Senhor significa, o nome do Senhor no Antigo Testamento é o nome santo, é o nome sagrado. Foi o nome pelo qual ele se revelou a Moisés. Eu sou, assim diz o Senhor. Eu sou o que sou, assim disse Jesus. O nome do Senhor é a forma como ele revela seu caráter, sua natureza e seu relacionamento com o ser humano. Então o nome do Senhor é tremendo. Esta frase, por exemplo, é usada 3 vezes nesse texto. 3 vezes. Ó, versículo 1. Aleluia, louvai servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. O Deus eterno, o Deus revelado, o Deus da aliança. Bendito seja o nome do Senhor, pela sua bondade, pelos seus atributos, sua justiça, agora e para sempre. E o versículo 3 diz mais, do nascimento do ocaso, do sol ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Tremendo, o foco do culto é o Senhor, o objetivo do culto público, da nossa congregação, da Assembleia dos Santos, é o nome de Deus. E não o nosso nome, nem os nossos sentimentos e nossas vontades. Sermos agradados por aquilo que acontece no culto. Eu gostei, eu não gostei, isso é bom, eu senti, nada disso. É muita carnalidade. O coração dos homens estão muito centrados em si. Mesmo quando vem para a igreja às vezes. Centrado em si, para receber, somente receber. Essa igreja contemporânea que presta serviço. Os crentes querem ser bem servidos e não servir ao nome do Senhor com uma vida e uma total entrega do seu coração, do seu tempo, do seu corpo, da sua mente ao Senhor. O Salmo 116 diz assim, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Salmo 116, versículo 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Foram os votos do salmista em gratidão ao Senhor. O Salmo 116 diz mais, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Isso é louvor, isso é adoração, é entrega a Deus. É receber, é entregar, é invocar, é bendizer ao Senhor. Oh, que Deus nos abençoe a ter uma atitude verdadeira de adoração. E quando isso? O texto nos fala todo o tempo, todo o tempo. Olha só, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 2, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Ou seja, quando louvamos ao Senhor? Todo o tempo, toda a nossa vida, em toda a nossa existência. Provavelmente, no caso aqui, desde o período em que foram restaurados do exílio. Observemos que o louvor, então, deve ser infinito e universal. Todos os homens, e em todo o tempo, em todo lugar, e em todo lugar. Isso, a nossa vida tem que estar cercada de adoração, gratidão, louvor ao Senhor. Salmo 59, 16 diz, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Eu cantarei a tua força, Senhor. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porque o Senhor tem sido refúgio e minha proteção na angústia. Salmo 145, 2. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre, todos os dias da minha vida. Ele vai dizer isso no Salmo 146. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, amados irmãos, a tua atenção nesse momento seja Deus.
seu Senhor. Descanse em Deus, espere em Deus, confie em Deus, amado. O teu coração cheio da graça, cheio do Espírito, cheio de gratidão ao Senhor, independente do tempo que estamos enfrentando, do momento que estamos passando, adore ao Senhor, louve ao Senhor com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, com seus dons. Então devemos orar a Deus em todo o tempo, foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, com base nesse texto, devemos louvar a Deus por sua grandeza e por sua majestade. Versículo 4 a 6, vamos lá. 4 a 6. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Que expressões lindas! Né? Esse é o nosso Deus, excelso é o Senhor, excelente é o nosso Deus, acima de toda a criação, acima dos homens da terra, do sistema solar, das galáxias, dos céus, dos seres, das potestades, dos principados, acima de todos os seres e toda a criação está o Senhor. Quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a esse Deus que reina, está no trono? Amados, essas verdades deveriam assim, mover o seu coração a trabalhar na casa de Deus, a ter saudade da casa de Deus, de vir à igreja, de levar seus filhos à igreja, sabe? Por causa do Senhor, é a motivação maior a esse Deus bendito que é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. É um Deus soberano, um Deus excelso, glorioso, acima das nações, dos países, dos povos, de todo mundo está o Senhor. Deus está acima de tudo, meu irmão, numa posição de soberania a respeito de todos os povos. Ele que reina sobre as nações todas, sobre a história da humanidade e sobre todos os povos, inclusive a história presente. Viu, irmão? Não deixe de agradecer e saber que Deus está no controle ainda, sempre, também do presente, né? Salmo 95:3 diz: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Ele é o Deus supremo. Amém? Amém, irmão? Deus é supremo, é o Senhor supremo. Salmo 45:7, versículo 2, 3 e 8. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono, louvado seja Deus por isso. É por isso que nós cantamos e bendizemos, porque o Senhor está no controle. Às vezes as coisas estão estranhas, esquisitas, achamos que o mundo está um caos, que está tudo perdido, que temos problemas na família, problemas pessoais, não conseguimos encontrar respostas, parece que a vida está tudo atrapalhada. Oh, amado irmão, entrega tudo isso ao Senhor, coloca a tua vida na mão de Deus e confia e descansa. Ele está reinando, Ele está governando, Ele está no controle de tudo isso, viu? Nada acontece sem a sua aprovação e sua vontade perfeita, justa e agradável. Salmo 96, 4 a 10 diz: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Amém? Diga isso, proclame isso através da sua vida. Diga aos homens, mostre aos homens que você é crente, que você confia nos céus e você sabe que Deus está no controle. E não os homens não estão no controle de nada, de nada. Salmo 99:2 diz: o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todas as nações e todos os povos, amados. Oh, que bênção quando os crentes principalmente se voltam para o Senhor. E é que se você ainda não é um cristão, olha, volte para Deus, descubra, conheça esse Deus soberano, um Deus glorioso. Sua glória ultrapassa todo o entendimento. É um Deus altíssimo, cheio de majestade, infinito, eterno, glorioso.
Salmo 113, 4 fala: excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus, acima dos céus. 1 Reis 8, 27 fala: mas de fato habitaria Deus na terra? Essa expressão é muito interessante, ele foi quando da consagração do templo lá de Salomão. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Era a consciência do homem de Deus. O Salmo 108 fala: se exaltado a Deus acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Que bênção! Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras do seu poder. Salmo 57, 11 fala: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Ainda o Salmo 108, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia, e a tua fidelidade, olhe, presta atenção, para além das nuvens. Que bênção! O versículo 5 fala: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amado, você consegue perceber a grandeza dessas verdades e o alento que traz ao meu e ao teu coração? Quão grandioso é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Tremendo, incomparável com qualquer outra divindade criada pelos homens. Quão grande é o Senhor, um Deus incomparável. Quem é semelhante ao Senhor? A natureza incomparável de Deus está descrita no aspecto da sua transcendência, um Deus lá no trono, nos céus dos céus, e na sua imanência, esse Deus que desce e se importa com o homem, com a criação. Esses dois aspectos não são apresentados em contraste, mas quando examinados eles se completam. Transcendência e imanência de Deus. Deus distante, porque Ele é santo, e Deus presente, porque Ele é misericordioso. Que tremendo, que tremendo. Isaías 40, 25 fala: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? No 46,5 ele diz novamente: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? No 57,15 ele responde: porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Prestou atenção no que esse versículo nos fala? Eu sou aquele que habita na eternidade, alto e sublime, no santo lugar, mas habito também com o contrito, com o abatido, com o quebrantado, para vivificar, para restaurar, para dar vida a nós. Aí, onde encontramos os últimos versículos, nós louvamos a Ele pela sua majestade e glória, e louvamos a Ele pela sua imensa bondade e generosidade, que estão nos versículos 7 a 9. Olha só, presta atenção. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo. Ele ergue do pó o desamparado, o desassistido, o necessitado. E do monturo o necessitado, o perdido, aquele sem valor. Ele que faz isso. Diz mais: para o assentar ao lado dos príncipes do seu povo. É o Deus que restaura o ser humano, que resgata o ser humano, que tira o homem do poço, do lamaçal do pecado e coloca numa rocha de salvação eterna. Que obra Deus faz na minha e na tua vida, é esse Deus. E faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aí ele conclui: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Embora supremo sobre todas as nações e os exércitos dos céus, Deus condescende em considerar as necessidades da humanidade. A pobreza, a necessidade, coração quebrantado, coração contrito, o desamparado, o desassistido.
o desvalido, o necessitado. E a mulher estéril, nesse texto aqui chama a atenção, eles são destacados como os objetos do amor, da misericórdia e da providência de Deus. É Deus que vem a nós, é Deus que em Cristo, Filho eterno de Deus, Filho encarnado, é em Cristo que Deus vem e visita a humanidade e habita entre nós, para nos socorrer, para nos salvar, para nos curar. 1 Samuel 2,8 fala assim: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. É a oração de Ana, e exaltando e adorando o Senhor. Salmo 9,18 diz assim, o salmista: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Amado irmão e irmã que está assistindo este estudo hoje, eu não sei como está a sua vida neste momento, o que você está passando em sua casa, quais são suas necessidades pessoais, como está o teu casamento, se está tudo bem ou não, com algum problema, com alguma situação, se você está encontrando alguma dificuldade com os filhos ou não, eu não sei, talvez essas experiências, essas dificuldades, ou questões materiais mesmo, problemas na empresa, ou desemprego, ou dificuldade financeira. Amado, eu quero que você saiba nesta noite, Deus é aquele que vê o que se passa na terra. Ele vê, e se você é servo de Deus, fiel, entrega isso ao Senhor. A tua aflição, a tua tristeza, a tua angústia. Amado, fala com Deus, entrega ao Senhor. Ele cuida do necessitado. Ele vai atrás do desvalido. É o nosso Deus. Levanta do pó o desvalido. Confia em Deus. A esperança, amado irmão, as coisas vão de mudar. Olhe para o Senhor. Se volte para o Senhor. O Salmo 72:12 diz: porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Busque ao Senhor, amado, de todo o teu coração. Busque com fé, com confiança. Ele ouve a nossa oração. O Salmo 72:13, versículo 13 diz: ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Louvado seja o Senhor. Ele está no trono, ele reina, excelso, mas ele está entre nós e ele cuida de nós. O Salmo 40 fala a oração de Davi: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu te convido a ler comigo esse versículo. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Seja a tua oração nessa noite, amado. Concluindo esta reflexão tão importante, um salmo tão lindo de adoração ao Senhor, mas com tantas verdades para nós e tão atual. Todos devem louvar o nome do Senhor. Eu e você, a tua família e a minha família, a igreja do Senhor. É por isso que nós nos esforçamos e dentro da segurança que estamos encontrando, vamos abrindo as portas e facilitando a vinda do povo do Senhor à igreja. O povo de Deus precisa voltar à igreja. Um ano e meio de isolamento social, mas também isolamento eclesiástico, isolamento litúrgico, isolamento de comunhão. Olha, precisamos vigiar para não sermos vencidos pelo comodismo, pela zona de conforto que a vida se tornou, que a situação da pandemia trouxe. Não, amado, não se entregue. Todos devem louvar ao Senhor individualmente e coletivamente e publicamente. Então vamos à casa do Senhor se alegrar. Todos devemos louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua majestade,
pelo seu reinado. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas, viu, irmão? Não esqueça disso, não. Fique aí atentado e entristecido pelos números, né, pela situação adversa. Não se deixe levar pela, né, essa cultura do negativo, do pessimismo, da morte. Não, amados. Algo maior, algo está acontecendo com a humanidade, sim, mas é a mão de Deus. É a mão de Deus, então descanse no Senhor, glorifique o Senhor, louve a Deus e continue servindo a Deus com fidelidade. Com fidelidade, Ele é tremendo, Ele é grandioso. Devemos então louvar a Deus pela sua grande misericórdia para conosco, que tem nos assistido, tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem feito milagres em nosso meio, tem cuidado da tua vida, meu irmão. Ele é bondoso conosco, Ele é generoso. Portanto, Deus deve ser continuamente louvado por todos os homens e em todo o tempo. Então não deixe de louvar ao Senhor por causa da sua majestade, da grandeza do seu nome. Viu, meu irmão? Tem coisa mais importante do que eu e do que você, é o nome de Deus. É o Deus eterno. Quando nós entendemos isso, aí sim nós entendemos o valor da nossa vida aos olhos do Senhor e da obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, para a nossa redenção eterna. Eterna. Jesus derramou seu sangue, entregou sua vida para a nossa salvação eterna, amado irmão. Não é simplesmente para termos benefícios espirituais, religiosos, sociais aqui na terra, não. Desfrutarmos das bênçãos do Senhor, assim, e achamos que isso é o fim. Não é, não. Nós somos salvos. Jesus morreu para a nossa salvação eterna. Ele entregou sua vida por nós. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Como ele fez aos pescadores na praia, Tiago, Pedro e João. Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. E eles abandonaram as redes, e abandonaram tudo por causa daquele homem tremendo e da ordem divina na boca daquele soberano Senhor chamado Jesus Cristo. Que assim seja. Você já se converteu, você já entregou sua vida a Jesus, então siga-o, amado irmão, e glorifique-o, e obedeça, e louve a Ele por sua imensa bondade, generosidade para conosco. Ele é aquele que cuida do abatido, do contrito, do desvalido e nos levanta. Ele nos levanta com sua graça e pelo seu Espírito para andarmos altaneiramente na terra, na glória, para a glória dele e na vitória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que assim seja, que o teu coração se enche de adoração nesta noite, de gratidão ao Senhor. De gratidão ao Senhor, de uma atitude de disposição de servir, de trabalhar na causa de Deus, na obra de Deus, para glorificar o Senhor, na casa de Deus, servindo, adorando, bendizendo ao Senhor. Amém, amado? Que a sua vida seja uma expressão contínua de louvor e adoração ao Senhor somente. Mude a disposição da tua mente e os teus olhos. Pare de ser tão egoísta, e olhando com o seu olhar as pessoas, o mundo, a igreja, o que os homens são, o que fazem, como se comportam. Pare com isso. Que a sua vida seja uma expressão de amor, de bondade, de generosidade, de adoração ao Senhor. Todos os dias, o tempo todo, de alegria no Senhor. Alegria com Deus, alegria com os irmãos. Cheio da graça do Senhor. Que Deus quebrante o seu coração, amado irmão. Louve ao Senhor, amado, todos os dias da sua vida, começar de hoje, apesar das circunstâncias todas, louve ao Senhor. E mesmo em meio a estas circunstâncias, louve ao Senhor, louvemos ao Senhor. Que assim o Senhor, pela sua graça, conceda que este texto e esta palavra fique no teu coração nesta noite. É um desafio, uma mudança de atitude, de ver uma nova realidade. O que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou louvar a Deus. Eu vou parar de ficar reclamando, maldizendo, temeroso e preocupado. Eu vou bendizer e vou viver para a glória de Deus. Dia após dia. Dia após dia. Vou louvar e vou servir ao meu Deus. Seja essa mudança no teu coração nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor e a sua palavra faça isso na tua vida. É a minha oração, amado. Fica com Deus. Fica com Deus. Muito obrigado
Muito obrigado pela comunhão, por estar conosco. Deus abençoe tua casa e tua vida. Uma semana abençoada na presença do Senhor. E domingo eu aguardo o irmão aqui na igreja, adorando e bendizendo ao Senhor. E no dia 22 voltaremos à escola bíblica dominical também, presencialmente. Já podemos fazer isso, já podemos fazer já. Retornar à nossa vida normal. O domingo é do Senhor, amado. O domingo é do Senhor. Pensa seriamente nisso, vamos reorganizar nossos hábitos. A pandemia destruiu muita coisa. Vamos resgatar a nossa vida comunitária e os nossos hábitos, o nosso serviço do Senhor no seu dia, que é o domingo, casa de Deus. Um grande abraço. Fiquem com Deus, amado.